conosco nessa noite, Senhor, para te engrandecer. Senhor, Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós te louvamos nessa noite. Vem, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Cante isso, igreja. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Declare. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto
misericórdias do Senhor se renovam. Você pode declarar sua gratidão a Ele nessa noite. Oh Jesus, nós te louvamos. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer senão aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer senão aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Cante a Ele nessa noite. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo. Você pode declarar isso mais uma vez? Para mim. Cante com seu coração, diga isso. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar.
honra, toda glória. Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. Tu és digno de receber toda honra, toda glória, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago. Fecha seus olhos. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu lavou minha mente. Cante isso. Me deu perdão, restaurou. Levante seu volume, igreja. Cante isso, declara ao Pai. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Levante suas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Cante. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Tua mente e coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono
te exaltamos. Nós te exaltamos, ó Pai. Nós te exaltamos, Deus. Aleluia. Oh Senhor. Aleluia. Aleluia. A Ele toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos, ó Pai. Aleluia. 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 Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode declarar o seu amor a ele nessa noite. Diga a ele: Jesus, Tu é a honra, Tu é a glória para todos sempre. Nós te engrandecemos, Jesus. Não há outro como Tu. É Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode declarar: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
Você pode cantar isso mais forte, declarando do seu coração: a Ele toda a honra. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos ao Senhor. Nós cantamos que Ele ressuscitou. Nós cantamos que Ele ressuscitou. A Ele toda a honra, toda a glória. O Senhor, Ele morreu naquela cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Naquela cruz Ele morreu por mim e por você, meu irmão. E naquela cruz Ele morreu pela sua família também. Naquela cruz Ele morreu por aquela pessoa que você tem orado por ela. O Senhor morreu por todos, ainda que tenham aqueles que ainda não reconhecem, mas eles receberam o amor. Eles foram comprados por um alto preço. Levante as suas mãos, comece a adorar o Senhor. Diga: Deus, obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque a tua morte na cruz conquistou a minha salvação. Diga: Senhor, mas eu creio que a minha família também, Senhor, será salva. O Senhor morreu na cruz pela minha casa, pela minha família. E nós nessa noite, Senhor, te apresentamos a nossa casa. Oh Deus, o Senhor, quando chamou os seus discípulos após ressuscitar, o Senhor disse: esses sinais acompanharão aqueles que me seguem. Colocará a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Meu querido, esses sinais é para mim, é para você. Esses sinais é para nossa casa, é para nossa família. Nós somos testemunho do poder da cruz. Nós somos testemunho do poder daquilo que a cruz fez na nossa vida e está fazendo na nossa casa. Estende a sua mão em direção à sua casa. Diga: Senhor, eu declaro salvação sobre a minha casa, salvação sobre a minha família. Oh Deus, a tua palavra diz, o Senhor disse, Jesus, que esses sinais seguirão aqueles que creem. Oh Deus, eu creio no teu nome. Eu creio, Deus, que eu carrego o poder do Altíssimo dentro de mim. Diga: Senhor Deus, o poder do Altíssimo habita em mim. E na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Deus, cura, salvação sobre o nosso lar. Nós profetizamos, Senhor, nós abrimos os nossos lábios com fé, com autoridade, diante daquilo que o Senhor deixou de promessa na tua palavra. E nós declaramos que a nossa casa será alcançada por esse mesmo poder que habita em nós. Que a nossa casa será alcançada pelo poder da salvação conquistado na cruz. Oh Senhor, aquilo que a cruz nos deu está estendido à nossa casa e à nossa família. No nome de Jesus, nós declaramos salvação, porque o Senhor morreu pelo perdido. O Senhor morreu, ó Pai, por todos. E nós declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos cura sobre os enfermos. Senhor, visita agora cada lar, Senhor, onde houver um enfermo, onde houver um acamado, onde houver alguém que está enfrentando uma doença. Oh Deus, não importa qual seja, alguém que foi desenganado pelos médicos. Oh Deus, nós cremos que basta uma palavra sua, Senhor. Basta uma palavra, Deus, para que o enfermo seja curado, para que o morto ressuscite. E nós declaramos nessa noite cura divina sobre a nossa casa, cura divina sobre o nosso lar, cura divina sobre a nossa família. Nós declaramos: esses sinais nos acompanharão, esses sinais nos acompanharão, esses sinais nos acompanharão, que nós somos servos do Deus vivo e poderoso. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus, o nosso Rei, que nos dá essa autoridade. Aleluia! Amém, amém. A paz seja convosco, igreja, amém? A paz seja convosco, amém? Podem se assentar, em nome de Jesus. Dando glória a Deus, que o Espírito Santo, Ele gosta disso. Irmãos. Ixi, vou falar.
A igreja está numa preguiça de dar um glória a Deus. Por que disso? Não estava nem para falar isso. A pergunta que eu venho falar para vocês hoje, nessa noite, quando se vem falar sobre generosidade, a gente já vai pensando no dinheiro. E muitas das vezes, isso é do ser humano. A gente falar, eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou contribuir, mas será se eu vou receber? Não falo todos, que todos é muita gente, né? Mas qual foi a última vez que você ofertou, você dizimou e pensou assim, o que eu tenho a oferecer? Há uma diferença muito grande nisso. E a palavra de Deus, sabe o que me chama a atenção? Que ontem a gente estava no encontro dos homens, no café com os homens, né, Murilo? Foi muito interessante, que estava alinhado com o que o Senhor já tocava no meu coração para ministrar hoje, sobre a generosidade. Lá nós falamos sobre sabedoria. E sabedoria está interligado à generosidade. Porque se você não tem sabedoria, você não tem generosidade em nada. Você quer saber de uma coisa? Quem escreveu isso aqui, nosso pastor que ministrou a palavra lá, ele é bem parecido comigo. Ele não gosta que fale o nome dele não, porque não é sobre ele, é sobre quem está vivendo nele. E a palavra de Deus, que é o nosso Pai, se Ele é nosso Pai, nós somos, e se nós somos filhos, nós temos que obedecer, amém? E a palavra de Deus fala, em Eclesiastes 3:1 fala, tempo para tudo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, tempo de matar, o tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar com alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajustar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar, e está tudo bem, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, e assim tem vários tempos, porque se eu ficar aqui, pastor, vou falar vários tempos, não é verdade? Mas quando a gente oferta, quando a gente dizima, a palavra de Deus fala que isso aí é rodapé de página. E eu não sei porque que eu estou falando aqui hoje. Por que você tão segura a onda para você ofertar? Lembrando, porque hoje é sobre oferta e dízimo, é também, mas sobre o ofertar e dizimar, ser generoso dentro, primeiro, da sua casa. Porque não adianta você chegar aqui no altar, aqui no púlpito, isso aqui é luzes, isso aqui ó, para Deus. O que é importante é um louvor que os ministrantes de louvor fizeram para tocar no céu, e você entregou o máximo para Ele. Eu pergunto para você, no seu louvor hoje, você entregou tudo para Ele? A palavra que vai ser ministrada pelo homem de Deus, você está preparado para deixar tudo que está lá fora? Porque hoje é um culto às 18h30, você veio cultuar, se você veio cultuar, você veio entregar o melhor para Deus. Ele está preocupado com o dízimo, com ofertas, não, ele está preocupado com o que você vai entregar. E aí você vira e fala assim, poxa, pastora Flávia, mas Deus não me entregou. Você já plantou? Quer colher, mas não quer plantar? E sabe o que me chama mais atenção nisso? É que às vezes tem uma pessoa dentro da sua casa que você planta no coração dela e você ainda não plantou. Se o seu pai te ensinou isso, por que você não fez? Sabe o que me chama atenção nisso? A igreja está cheia, lá fora tudo cheio,
mas a vivência está vazia. E aqui, eu não estou falando isso da boca para fora não, tá, irmãos? Não estou falando da boca para fora não. Você quer colher, mas você não planta. Quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar. Quando minha vida estiver melhor, eu vou ser generoso. Quando eu tiver um tempo, eu vou ajudar alguém. Mas generosidade não começa no que temos. Generosidade começa dentro do seu coração. Vocês querem saber de uma coisa mais interessante? Vocês podem reparar isso. Tem gente que muitas vezes querem mostrar que é generoso só para aparecer. Mas aí a máscara vai e cai, porque aquilo não está no coração dele, não está ligado no céu. A generosidade, ela parte do coração, não é do dinheiro, porque Deus não precisa do seu dinheiro, não. Nós louvamos e dizemos: digno és o... Acabou. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco. Sabe por quê? Porque todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Mas a gente não planta o amor para querer colher o amor. Tem pessoas que querem um amigo ou uma amiga, mas não é amiga e amigo somente do Senhor. Quer colher misericórdia? Seja misericordioso. Quer colher pessoas ajudando a você? Porque nós precisamos uns dos outros, sim. Mas você não ajuda ninguém. Comece sendo generoso, não é só aqui não, ó. É um para com os outros. E hoje, eu poderia falar mais, mas o Senhor me trouxe até esse prezado ponto. Que a igreja Pastor D'Angelo está precisando de abrir mais o coração. Porque subir aqui e falar é muito fácil. Tudo bem que por dentro você fica tremendo. Vamos falar a verdade, né, Murilo? O pastor Murilo sabe disso. Mas a vivência para você subir aqui, cuidado, se você subir aqui e não fizer, você vai ser envergonhado. E pior, é lá fora. Irmãos, vocês já pararam para pensar, para fechar? Quantos milhões de pessoas, olha como é que Deus, Ele foi o maior exemplo para a gente. Bondoso, misericordioso, amoroso, valoroso e assim vai. Quantas pessoas nasceram hoje? Não faço nem ideia. Quantos milhões, isso o pastor falou ontem com a gente. Quantos milhões de pessoas já morreram e Deus foi misericordioso com ele? E aqueles que irão nascer, olha como é que Deus é bondoso e misericordioso com a gente. Qual que é o seu dom? Ah, não sabe? O dom da vida já está aí, você está aqui hoje. Então hoje eu convido a você. Não estou falando sobre dinheiro, estou falando sobre a sua vida, em mérito de agradecimento, para você levantar, porque é o mínimo, levantar e vir aqui, receber a bênção de um servo de Deus. E para aqueles que te trouxe a sua oferta e seu dízimo, fique de pé para mim, para fazer um favor. Fique de pé, fique de pé. A sua vida já é uma oferta, amém? A sua vida já é uma oferta. Pai, nós gostaríamos de te agradecer, glorificar e exaltar o teu nome, Pai, por ser bondoso, amoroso, valoroso e misericordioso. Pai, nos sustenta, faz que possamos ser generosos igual a Ti, Senhor. O Senhor não deu dinheiro nenhum na Sua palavra, o Senhor só ofereceu amor. Que possamos viver cada vez mais e mais esse amor genuíno, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Saia do seu lugar e venha receber a bênção de homem de Deus. Que Deus abençoe. Mensagem: família em construção. Na verdade, a família sempre estará em construção. Aos solteiros, sempre vai ali aquele pensamento de se casar. Quando se casa, tem um filho, uma filha, eles crescem, aquela construção, daqui a pouco eles se casam, aquela família continua, vem os netos, bisnetos. A família sempre vai estar em construção. Nós sempre estaremos em construção. Não permita que ninguém trate vocês como doentes.
como necessitados, mas permita que pessoas cuidem de você e trate de vocês como alguém em construção. Abre a sua Bíblia, você que trouxe. Se você puder ficar de pé, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Quem é papai e mamãe aqui? Levante a mão, deixa eu ver. É um versículo, é um mandamento que todos nós conhecemos. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Vamos ler novamente. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honre aqueles que têm autoridade sobre a tua vida, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor, Deus, te dá. Fale ao nosso coração. O nosso coração que não tenha somente fé, mas tenha o Deus que a nossa fé, Ele se revela. Que a tua palavra bendita esteja acima de todos nós. Que a tua palavra santa venha caminhar entre nós e adentrar o coração de todos nós. É o que nós nessa noite te pedimos, em o nome de Jesus. E toda a igreja diz: aplauda o Senhor, que Ele te abençoe. Toda a sua casa, podemos assentar. Honra teu pai e a tua mãe. Honra as autoridades da sua vida. Paulo vai escrever e dizer, olha, que nós devemos orar e honrar todas as autoridades da nossa vida. Estamos vivendo um tempo em que pessoas estão desonrando as autoridades que Deus colocou em suas vidas. Hoje você vai perceber, é uma geração, é um tempo, e automaticamente isso vai chegando dentro de casa aos pais. Você vai perceber que, pelo menos eu sou de uma época, eu não sei a maioria de vocês, que quando a polícia chegava, todo mundo baixava a cabeça. Era autoridade. Hoje um policial chega diante de muita gente, sabe o que eles fazem? Eles pegam o telefone e fazem isso aqui, o que foi? O que você está querendo? Você vê a todo momento desacato de pessoas. Só que muita gente que aplaude o desacato de alguém ao outro, um dia ele pode assistir esse desacato dos seus filhos dentro de casa com ele. Porque um dia essa fatura ela vai chegando. Você vê pessoas fazendo isso com pastores. Antes pessoas temiam muito em tocar na vida de um pastor, de um servo de Deus. Hoje você olha a internet,
você vai perceber e você vai ver que a coisa que dá mais ibope hoje é falar mal de um pastor. E aqueles que aplaudem. Só que essa fatura chega dentro da casa, chega lá dentro da família. Existem coisas, e essas coisas que eu quero dizer hoje, que são verdades, e essas verdades nós temos que falar aos nossos filhos. Existem verdades que nós temos que falar às pessoas. Existem verdades que nós temos que passar principalmente para os nossos filhos. A verdade, ela tem várias formas de você provar que aquilo que você está falando é verdade. Uma das formas de você falar que algo que você está falando é verdade é você trazê-la de uma forma empírica, de uma forma experimental. Como exemplo, você pegar essa Bíblia e você pegá-la, e se você soltar essa Bíblia, o que vai acontecer com ela? Ela vai, e se eu for lá novamente, pegá-la novamente, colocar na minha mão e soltá-la novamente, o que vai acontecer? Isso é uma verdade que você tem como provar. Se alguém pede para você a verdade, muitas vezes aquilo que você fala, você vai ter que ter uma prova. É verdade, está ali e você tem como provar. Mas uma coisa nós temos que entender, que nem toda verdade tem como você provar. Mas existem outras formas de você provar que aquilo que você está falando é verdade. É com testemunha. Aqueles que estavam ao teu lado, perto de você, e aquilo aconteceu, e você fala, olha, é isso, e a outra pessoa diz, eu estava lá, eu vi. É como que daqui a 100 anos, cada um de vocês aqui, daqui a 100 anos, irmãos, vocês vão viver mais 100 anos. Não, não ouvi um glória a Deus, mais 100 anos. E daqui a 100 anos, talvez vocês passem aqui velhinhos, e vocês falem que, olha, eu fui membro dessa igreja, quem eram os pastores era o pastor Ricardo, a pastora Dayana, e nós éramos membros ali, servi a Deus nessa igreja, no ano tal, eu fui líder dessa igreja. Talvez alguém vai dizer assim, mas é verdade isso? Você vai dizer, não, fulano e ciclano era comigo na igreja, naquela época. Mas talvez você não esteja daqui a 100 anos aqui, não esteja aqui. Talvez os seus filhos ou os seus netos vão passar nessa rua e vai dizer, olha, a minha mãe e o meu pai serviam a Deus nessa igreja, na época do pastor Ricardo, a pastora Dayana. Eles me contaram, eles me levavam para a escola dominical, eles me levavam para a aula, para o culto das crianças. Eu me lembro, meu avô, minha avó fizeram parte desta igreja. Mas como que você sabe disso? Eles me contaram. É assim que foi escrita a Bíblia. Quem crê que Deus existe aqui diz amém. Sabe por que você diz que Deus existe? Porque alguém contou para você. Alguém pregou para você. Alguém falou para você. Não é questão de provas. É questão daquilo de alguém que chegou e falou para você. E a Bíblia foi escrita dessa maneira. É um Deus que aparece a um homem, chama um homem aos 75 anos de idade, ninguém estava perto dele, ninguém estava com ele, e Deus disse para ele, ei Abraão, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele sai dali, conta a sua esposa Sarai, que acredita no que ele falou. Ele tinha como provar? Não. Sua esposa poderia ter duvidado dele? Sim. Ele conta para Ló, seu sobrinho. Ló acredita nele a ponto de sair também juntamente com ele, caminhar, peregrinar sobre toda a terra. É um evangelho, é uma palavra que você vai perceber que ela vai passando de pai para filho. É uma Bíblia que vai sendo escrita de uma palavra de um para o outro, um contando para o outro, mas você vai perceber uma coisa: a mesma voz que Abraão ouviu é a mesma voz que o filho dele ouviu. Deus promete a esse Abraão uma terra, e ele conta para o filho dele: filho, Deus me prometeu uma promessa. Até no leito de morte, o filho dele acredita na promessa. Sabe o que é esse seu pai olhar para você no leito de morte e dizer: Deus me prometeu uma terra que emana leite e mel. E o filho pegar na mão do pai, chorar e dizer: pai, eu acredito. Mesmo que aquilo ainda não se cumpriu na vida do pai, não há prova alguma. O pai está morrendo, mas o filho ainda continua acreditando. E esse filho, Isaac, pega seu filho, Jacó, chama ele, conta a ele tudo que o seu pai acreditava. Fala com ele que tudo aquilo que ele passou, que o pai dele passou, e diz: Deus prometeu uma terra ao seu meu pai Abraão, a mim. E Jacó pega na mão do seu pai Isaac e diz: eu acredito. É algo que vai passando de pai para filho. É um Deus que vai passando de pai para filho. São pais contando para os seus filhos, filhos contando para os seus pais, para os seus filhos, filhos e filhos e filhos. Foi assim que aconteceu comigo. É o meu pai me contando, e é por isso que eu estou contando para vocês. É o meu pai falando dessa verdade dentro da minha casa, que penetrou o meu coração e que hoje eu estou contando para cada um de vocês. É um Israel, é um povo de Deus, que eles tinham a alegria de dizer. Talvez você vai perguntar para mim se eu tenho prova ou não. Eles só diziam para mim e para qualquer um: nós servimos ao Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. A maior alegria é quando, mesmo sem prova alguma, nossos filhos possam dizer: eu sirvo ao Deus do meu pai, ao Deus da minha mãe. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí, aplauda ao Senhor. Quando nós olhamos a festa da Páscoa em Israel, nós vamos perceber que aquilo tinha um significado. Toda vez que era Páscoa, a Páscoa simboliza a libertação do povo de Israel do Egito. E eu fico imaginando uma casa onde o pai, talvez ele tinha ali várias ovelhas, e ele cuidava, e o filho, talvez ao lado daquele pai, olhava para as ovelhas que o seu pai ali cuidava. Mas tinha uma ali que ela era especial, era a melhor de todas.
não tinha nenhuma mácula, nenhum defeito. E talvez ela não era, o pai separava ela porque ela não era do filho, ela não era da esposa, ela não era de ninguém, aquela ali pertencia a Deus. E quando chegava a Páscoa, ele pegava aquela melhor novilho, aquela melhor ovelha, pegava ela e levava para o altar do Senhor. E os filhos perguntavam para o pai: pai, por que o senhor está pegando uma ovelha? E por que o senhor está pegando a melhor ovelha e levando para o altar? O pai talvez pegava o filho e dizia: senta aqui que eu vou te contar por quê. E ele vinha contando a história desde Abraão, Isaac, Jacó, de Israel, da nação no Egito, da promessa de uma terra, e essa terra agora eles estavam dentro dela. E ele vinha contando essa experiência para os seus filhos. Os seus filhos iam ao altar com esse pai, e eles sabiam da história, daquilo que os pais acreditavam, e aquilo era impregnado dentro do coração daqueles filhos. Aí você vai entendendo Israel crescendo, se construindo de uma maneira tão robusta na sua fé e no seu caminhar para com Deus, a ponto de, quando João Batista observa e vê Jesus vindo, olha só o que ele diz: eis João Batista lá no Rio Jordão batizando pessoas. Jesus se apresenta, seus olhos enchem, e ele diz uma frase que transmite todo o significado do povo de Deus: eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Era o Cordeiro que estava vindo para o altar do Senhor, com todo aquele significado, aquilo que ele havia aprendido. Era o melhor que estava sendo entregue a Deus por Deus. Honrar pai e mãe é você honrar a história dos seus pais. Honrar pai e mãe é você não somente honrar a história dos seus pais, mas é você honrar a experiência dos seus pais com Deus. Honre a experiência dos seus pais. Honre a experiência que seus pais tiveram para com seu Deus. Por isso que Israel tinha alegria de dizer: eu sirvo ao Deus, e eles oravam dizendo: ó Deus do meu pai Abraão, do meu pai Isaac, ó Deus do meu pai Jacó, ao Deus do meu pai Davi. Foi assim que esse evangelho chegou a mim. Um dia de um pai, de um pastor que se transformou num pai espiritual para o meu pai. Como não honrar o pastor? Como não honrar a igreja? Se esse evangelho chegou na minha casa, na minha vida, através de um pastor, pastor Coutinho, se transformou o pai na fé do meu pai. Meu pai morreu primeiro do que ele. Ele morreu aos 90 e poucos anos. E eu saí daqui e fui lá em Vitória no enterro do pai do meu pai. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Não pode haver motivo de desonra. Esse pai que falou ao meu pai, que falou a mim, que fala a minha filha. E essa mesma voz que falou aquele pastor,
falou com meu pai, que meu pai falou comigo, que esta voz falou comigo, que eu falo para minha filha, e peço a Deus que essa voz que falou com o pai do meu pai, que falou comigo, que fale com ela, porque a mesma voz que Abraão ouviu, ele conta para o filho, e o filho ouve, e o filho chega para Jacó, e ele conta para Jacó tudo aquilo que ele havia vivido e ouvido. Mas esse Deus também fala com Jacó, e quando ele se apresenta a Jacó, ele diz: eu sou o Deus do teu pai Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaque, eu sou o Deus que o teu pai Abraão disse que um dia eu o encontrei, que o seu pai Isaque disse para você que me ouviu, sou eu. É os filhos vendo, nos assistindo dentro de casa, é os filhos olhando para dentro do nosso lar e vendo que dentro da nossa casa há um Deus que é adorado, há um Deus que a minha filha pode seguir qualquer caminho na vida dela, mas uma coisa ela testemunhou em sua vida, que dentro da casa que ela nasceu, há um Deus que é adorado e exaltado e é servido. Porque não há tristeza maior para um pai e uma mãe que serve a Deus do que ver os seus filhos longe do caminho do Senhor. Seus filhos podem ter dinheiro, seus filhos podem ser doutores, mas se eles não servem a Deus, do que serve tudo isso? Para que tudo isso, se eles não estão na presença de Deus? João, na sua terceira carta, ele vai escrever assim: não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade do Senhor. Não há alegria maior do que essa. Se um dia, espero que não, mas se um dia minha filha em algum momento estiver longe dos caminhos do Senhor, uma coisa eu tenho certeza que ela terá no coração dela, que quando ela olhar para trás, ela vai saber que ela foi criada numa casa que servia a um Deus, que a tua mãe e o teu pai serviam a um Deus. É aquela mãe, é aquele pai que muitas vezes pregaram e ensinaram seus filhos o caminho, mas hoje talvez eles estão fora, longe do caminho do Senhor. Mas em algum dado momento da vida desses filhos, eles pegam um telefone e ligam: mãe, pai, eu estou passando por isso na minha vida, ore por mim, ore pela minha casa, pela minha família, ore por isso que está acontecendo. Não importa onde um dia minha filha esteja, e em qualquer momento da vida dela, ela vai poder pegar isso aqui e ligar para o pai dela e para a mãe dela e dizer: ore por mim. Ela saber e ela entender que ela foi criada em uma casa que serve a Deus, que adora o Senhor, porque ela foi testemunha daquilo que o pai e a mãe ouviram,
daquilo que o pai e a mãe viveram. Ela foi testemunha da verdade que estava na vida dos seus pais. Você pode ter todos os argumentos do mundo, você pode responder todas as respostas que o mundo trouxer para você. Você, como pai, como mãe, pode explicar ao seu filho, à sua filha, a sua casa, tudo de Deus, mas você não esquece de uma coisa: que quem converte os nossos filhos do pecado e do juízo, a nossa família, é o Espírito Santo de Deus. Você pode ter todas as provas, a arqueologia, você pode ter todo o conhecimento, é importante, mas a coisa, nunca se esqueça que quem converte o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nós temos que orar para que visite os nossos filhos. É você, papai, seus filhos, mamãe, seus filhos precisam saber da sua vida com Deus. Seus filhos precisam saber da tua experiência com Deus. Seus filhos precisam saber da sua vida com Deus. Seus filhos precisam saber da sua história, de tudo aquilo que Deus fez com você, até onde você chegou aqui. É você olhar para os seus filhos. No momento da oferta e do dízimo, você pegar ali sua oferta e seu dízimo, e seu filho olhar para você e ver você indo ao altar do Senhor, e ele te perguntar: papai, mamãe, por que você vai ao altar e leva ali a sua oferta, o seu dízimo? Você pegar o seu filho ou sua filha e colocar aqui: eu vou te contar. Minha filha nasceu no dia 19 de dezembro de 2018. No dia 31, ela estava aqui comigo, com a minha esposa. Eu passando com o meu projeto de vida. A Daiane passando com o projeto de vida dela. Minha filha com o projeto de vida dela de dias, de semana. Eu com a minha oferta de sacrifício, minha esposa com a oferta de sacrifício, e a minha filha com uma oferta de sacrifício. Um dia ela me perguntar: pai, por que na madrugada de Jó você dá o sacrifício? Por que na passagem de ano você faz seu projeto de vida? Eu vou contar para ela. Por que você traz o dízimo? Eu vou falar para ela: senta aqui. Papai não era nem crente. E papai tinha tomado 3 pau na autoescola. E papai tinha um emprego. Eu estava passando tanta dificuldade. 2 anos desempregado. E eu tinha um emprego preparado para ser motorista de caminhão na empresa do meu primo. E eu não passava, e eu precisando de trabalhar, Bruno. Dentro do ônibus, subindo a Praça da Semig, eu fechei os meus olhos dentro do ônibus e falei: Deus, me ajude a passar. E se eu passar e tirar a carteira, começando a trabalhar toda a minha vida, eu serei fiel ao Senhor nos meus dízimos, nas minhas ofertas. O que aconteceu? Passei. Vou sentar ela do meu lado e dizer: essa é a minha história. Você pode falar o que você quiser de dízimo e oferta, qualquer demônio aí fora. Mas na minha casa a experiência é essa. E a minha filha vai me ver pegar o cordeiro e
levar ao altar. Porque você pode ter todos os argumentos, mas o melhor argumento é aquele que você vive. E a nossa família não se é construída por argumentos. Família se constrói com vida. Coloque-se de pé no seu lugar. Nossos filhos têm que saber. Nossa família tem que conhecer. Honra teu pai e a tua mãe. Honrar pai e mãe é honrar o Deus que eles servem. É honrar a experiência que eles tiveram Deus. A minha filha não precisa fazer nada por mim. Ela precisa servir a Deus. Que ela fará por mim, sendo serva do Senhor, sendo fiel ao Senhor, honrando a Deus, honrando a igreja, honrando a família. A família em construção é a família que tem base em Deus e princípios em Deus. Essa é a nossa família em construção, que o mundo está querendo destruir. Mas ela está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Vamos orar para a nossa família, vamos orar para a nossa casa,
Você, filho, filha, orar pelos seus pais, orar pelo irmão seu, orar pela tua casa, orar. Senhor Deus, se eu te puder te clamar ao Senhor nessa noite assim, eu te peço, me responda. Ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ao Deus dos nossos pais, nós te exaltamos, nós te clamamos nessa noite, para que o Senhor seja o Deus da nossa vida, para que o Senhor seja o Deus da nossa casa, para que o Senhor seja o Deus deste filho, desta filha, para que o Senhor seja o Deus dos filhos, filhos dos nossos filhos, que os nossos filhos possam orar ao Senhor e dizer que servem, ó Deus, assim como Israel orava ao Deus dos nossos pais, que filhos dos nossos filhos possam lembrar, possam saber que nós somos testemunhas, testemunha dos Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, e que eles saibam, que todos saibam que a nossa casa, que na nossa casa há um Deus a ser exaltado, há um Deus adorado, há um Deus que nós servimos, ó Deus, que verdadeiramente aquilo que Josué disse, nós possamos dizer todos os dias, e nossos filhos possam ouvir, que nós e a nossa casa, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor para todo sempre, serviremos ao Senhor por toda a eternidade, por toda a nossa vida. Essa é a nossa casa. Onde estiver, ó Deus, talvez um filho longe do teu caminho, ó Espírito Santo, com este pai, com esta mãe agora, nós clamamos ao Senhor, visite-o, visite-o, transforme, ó Deus, este marido, essa esposa, construa esta casa, reconstrua, transforma, é o que nós clamamos e te pedimos, em o nome de Jesus. Igreja, erga a tua mão e diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir a Deus. Aleluias, aleluias. Nossos filhos, filhos dos nossos filhos têm que conhecer a nossa história com Deus. E eles estão assistindo. Um dia o mundo vai estar cada vez mais difícil. Talvez a única coisa que nossos filhos tenham é uma frase de dizer que eu sirvo ao Deus do meu pai, eu sirvo ao Deus da minha mãe. E talvez você ainda diz: eu não tenho filho. Mas um dia que eles digam isso para você, que muita experiência que você está passando hoje, um dia talvez você vai dizer para eles, explicar, e eles vão começar a entender e nós temos que pedir a Deus que a mesma voz que nós ouvimos, fale com eles.
Minha filha ainda, eu conto algumas coisas, ela ainda não tem noção. Um dia talvez que a mãe dela sentar com ela, falar da experiência da mãe dela. A experiência dela. Talvez ela vai entender porque escolhemos um ao outro, que os pais escolheram um ao outro. Família sempre estará em construção, porque nós sempre estaremos em construção. Acabou. Então eu vou acabar lendo a Bíblia para vocês. Coloque a mão no coração se você assim quer receber. Eles estão carimbando na saída. Quem não carimbou na chegada, carimba na saída. Vocês trouxeram? Irmãos, aqueles que completarem os 4 domingos, não é isso? Vai ter um brinde, uma chave de um carro. A chave de um carro 0 quilômetro. É só a chave. Não é? Já é profético. Gente, nós amamos vocês, tá? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade que de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel. Que esse Deus de família, que escreveu, que tudo isso foi escrito de pai para filho, de um falando para o outro, esteja na tua vida, esteja na tua casa e na tua família, e durante essa semana te abençoe todos os dias, todos os momentos. Ele é o Deus de família, é o Deus da tua casa. Por isso que a bênção de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe. Desejo esse irmão que está ao teu lado uma semana de vitória. Deus seja contigo. Filhinha, Deus te abençoe. Vai com Deus, semana de vitória. Maria, que estava aos seus pés e disse: